pouquinho de memória, porque daí, memória, que agora eu vou entrar em memória RAM, tá? É armazenamento, assim como a gente estava falando de registradores, né? Então, o que a gente tinha antes também era memória, mas agora a tecnologia para memória de acesso randômico, memórias grandes, tá? Ó, o termo RAM que a gente usa, tá? Vem de random, aqui, ó. Memória de acesso randômico. Isso significa que a gente tem que ter um tempo de acesso igual para qualquer posição da memória, mesmo ela sendo muito grande. Tá? Então, acessar a posição 0 da memória principal e acessar a posição referente lá ao seu, sei lá, 16 GB de RAM, tá? Tem que ter o mesmo tempo de acesso, tá? Não pode fazer diferença em que porção de memória você quer acessar. Em geral, possui uma única porta de leitura ou escrita, tá? É volátil, esse aqui é um termo que a gente usa bastante, não sei se é familiar para todos vocês, mas ela precisa de alimentação, tá? Ou seja, para manter dados na memória principal, você precisa estar alimentando essa memória. Tá? Então, se a sua máquina for desligada, o que está na RAM é perdido, diferente do que está no disco rígido. Tá? Assim também como perde o que está em banco de registradores. Tá? A gente tem dois tipos principais, o que a gente chama de estático e o que a gente chama de dinâmico. Tá? Estático aqui, pessoal, que são essas SRAMs implementadas com flip-flops e mais rápidas. Tá? Então, o projeto de uma memória do tipo SRAM ou uma memória do tipo estática, o projeto é bem parecido com o que a gente fez agora para o banco, tá? Tem variações, mas não são... A gente vai ver um exemplo aqui, tá? De um projeto de uma SRAM. Geralmente é usado para memórias caches, tá? Todas as memórias do tipo cache, porque elas são mais rápidas que a memória principal, tá? E por usar a tecnologia um pouco diferente. Já a memória RAM, que é essa que a gente costuma usar nas nossas máquinas, nos nossos notebooks, né, geralmente são do tipo DRAM, né, implementadas com capacitores, e precisam de um refresh, elas precisam que constantemente estejam sendo feitos refreshes, ou seja, é como se a gente tivesse que passar novamente na memória, recarregar os mesmos dados nela. Ela precisa desse refresh para poder manter os dados, tá? É a tecnologia que está lá em baixo nível, precisa desse tipo de atualização, tá? Permite maior capacidade de armazenamento, permite que você tenha mais memória, porque é mais barata a tecnologia, tá? E também tem a questão de eficiência energética, que é diferente entre os dois tipos de memória também, tá? Aqui, pessoal, para a gente interessa mais essas que são baseadas em flip-flops, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu tô achando que essa tela ainda tá perdendo informação aqui, era para estar... Eu não sei por que ela perde aqui, diminuindo o braço. Tá aqui, pessoal, vamos dar um exemplo de memória RAM, tá? Você vê que aqui, ó, a gente já começa a falar uns valores um pouquinho mais altos, né? A gente já está falando de 32K, aproximadamente 32 mil, né, linhas, ou 32 mil células, tá? Onde cada célula guarda 8 bits, tá? Dados de 8 bits, tá? Então, essa memória aqui, pra gente, pessoal, é algo que a gente desenharia, né, como um grande vetor. Se a gente for desenhar essa memória aqui, ó, ficaria como um grande vetor que começaria lá no endereço 0 e terminaria lá no endereço 32... Opa, letra horrorosa. Vou colocar 32K menos 1, tá? Para não ficar fazendo o número inteiro. 32K menos 1. Tá? O último endereço possível é 32K menos 1. É aquele número 32768, eu acho, né? Menos 1, 32767. Acho que é esse o número. Tá? Tá aqui, um grande vetor, onde a largura
dos dados aqui, ó, nesse exemplo teria 8 bits, tá? 8 bits. Tá? Bom, olhando assim, como caixinha fechada, né, que é essa visão aqui que a gente está tendo aqui embaixo, ó, essa memória de 32K por 8, tá? Ela teria alguns dados de entrada, vamos limitar aqui quais são eles, os principais, né, e os seus dados de saída. Tá? Então, dados de entrada, a gente precisa de um endereço de memória. Tá? Qual é a célula de memória que a gente quer acessar? Então, a gente tem que ter algum mecanismo para guardar esse endereço. Então, chega por um barramento de endereço aqui, nesse caso, 15 bits são suficientes, tá? Que é né, para poder acessar os 32K de memória, a gente precisa desses 15 bits, tá? Reparem que, não sei se todo mundo já tá de boa aqui, né? Mas essa relação aqui, ó, 32K é igual a 2 à quinta, vou colocar 32 vezes 2 à décima, ou 2 à quinta vezes 2 à décima, tá? Aqui, ó. Aqui que vem o 32K, ó. O K é 2 à décima e o 32 é 2 à quinta. Ah, então, reparem que a quantidade de bits que a gente precisa, ó, o 32K, então, ele é 2 elevado a 15, tá? E se ele é 2 elevado a 15, a gente precisa de 15 bits para poder endereçar uma linha daquela memória que tem 32K, tá? Linhas. Então, 15 bits são suficientes para endereço. O dado que a gente vai precisar guardar nessa memória, se for uma operação de escrita, a gente precisa de um barramento de dados de 8 bits para guardar 8 bits dentro dessa memória, tá? Então, tá aqui um barramento de 8 bits, tá? Se a operação for de escrita, precisa ter um controle chamado de write enable, né? Esse write enable é para indicar se a gente está habilitado a escrever na memória, tá? Então, tem um momento em que a escrita pode ser feita, não é em qualquer momento, né? Tem um momento que a unidade de controle fala, ou a unidade de controle, ou qual for o mecanismo de controle ali que emitiu esse sinal, tem que indicar, pode escrever naquele determinado momento, tá? Tem que ter alguma sincronização para isso. E, por último, um sinal chamado, nesse exemplo aqui, de output enable, tá? Que habilita a leitura na memória, tá? Controla se o dado selecionado deve ser ou não direcionado para a saída. Então, a gente tem um controle de leitura, um controle de escrita, e os dados de escrita, se a gente quiser fazer escrita, e o endereço de acesso à memória, tanto para escrita quanto para leitura. Lembrando que tem uma única operação por vez, tá? Então, vamos supor que o que a gente está querendo fazer, se o que a gente estiver querendo fazer for uma leitura, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que chega aqui, ó, o endereço. Um monte de zeros, 1111, não, vou colocar 0111, tá? Esse aqui é o que chega pelo barramento, supondo, né, que é o que chega pelo barramento de endereço. Tá aqui. Não consigo carregar ele para lugar nenhum mais. Aqui. Vamos supor que chegou esse valor aqui no endereço, tá? Se for uma leitura, tá? Vou supor que o enable aqui de output, né? Tá em 1. Tá? E esses dados aqui, ó, de data in, né? O dados de entrada não faz sentido nesse exemplo, tá? Então, aqui, vou colocar um X aqui, pra vocês entenderem que se for uma leitura, esse barramento aqui, o que chegar ali não vai interferir na leitura e nem o que chegar aqui, na verdade, o que chegar aqui influencia sim. A gente tem que avisar 0 aqui, ó. Write enable tem que estar em 0, porque se tiver qualquer coisa, esse qualquer coisa pode ser 1, e aí vai ser feita uma escrita no momento que era para ser feita uma leitura, tá? Então tem que estar em 0 esse write enable. Está falando, ó, não habilita a escrita e habilita só a leitura, tá? O que vai passar como saída aqui, ó? Os 8 bits que estiverem armazenados na linha 7 de memória, né? Na linha cujo endereço é 7. Por que 7? Porque 7 era o endereço aqui que eu usei. Finalzinho do endereço ali era 0111, tá? Referente ao 7.
tá? Então, isso é assim que funciona uma leitura. E se fosse uma escrita, supondo aqui o mesmo endereço, a gente precisaria passar um dado aqui, tá? Vamos colocar um dado de 8 bits aqui. Qualquer, chutado aqui. Aqui. 8 bits em data in. Tá? E aí agora a gente vai ter que inverter o controle aqui, output enable 0, não é uma leitura, tá? E é apenas uma escrita, tá? Então, esse dado de saída aqui não vai interferir em nada, ou seja, não vai ser utilizado nessa operação de escrita, tá? E o que vai acontecer é que esse dado aqui, cadê como que eu seleciono essa desgrama, meu Deus? Aqui. Esse dado aqui vai ser guardado dentro da memória no endereço 7, tá? É isso que acontece numa operação de escrita da memória, tá? Bom, isso aqui é só para olhar como funciona, né, a memória, olhando uma caixinha bem alto nível, tá? E aí, agora sim, a gente vai entrar no projeto, né, entender um pouquinho o projeto mais baixo nível, tá? Reparem que a primeira informação do slide aqui, ela é, ó, memória, no caso está falando de memória RAM aqui, é diferente de conjunto de registradores, tá? Então, geralmente, tá? Não é que não possa ser feito com a mesma tecnologia, pode, mas não é o que mais acontece, tá? O que mais acontece é que memória feita com uma tecnologia, ou assim, o controle ali de memória vai ser feito usando determinados componentes diferentes do que a gente usou lá no conjunto de registradores, tá? Por exemplo, esse buffer tree state que está sendo desenhado aqui, ó, que é novidade. Tá? Então, a gente vai aproveitar esse tópico aqui para ensinar para vocês essa parte de buffer tree state. Tá? Bom, mas vamos ver desde o começo, que senão às vezes eu perco alguma informação importante, tá? O conjunto de registradores que a gente projetou possui um multiplexador para cada porta de leitura, tá? Então, a gente tinha aqueles seletores na saída, tá? Não vai ser assim que a gente vai usar no projeto de memória, tá? Bom, vamos começar pelo seguinte fato muito óbvio, né? Lembra que aquele banco de registradores com 16 registradores, a gente tinha que ter um multiplex que recebesse 16 dados e gerasse como saída 1, né? Fizesse a seleção de 1 dentre 16, né? Bom, mas num banco de 16 registradores isso é possível, é viável, mas e numa memória com milhões, bilhões de células? A gente vai poder ter um multiplexador bilhões para 1? Não faz sentido, né? Então, não dá para usar o multiplexador na saída de uma memória, tá? Então, a gente vai ter que usar outro mecanismo. Tá? Exemplo aqui, né? Se a gente estivesse construindo uma memória de 32K, o exemplo foi bem humilde ali na quantidade, né, de memória. Uma memória ridiculamente pequena de 32K, né, comparado com o tamanho das memórias que a gente precisa, com largura de 8 bits, né, no armazenamento. Se a gente fosse construir usando multiplexadores, a gente precisaria de um multiplexador 32K para 1, né, um multiplexadorzão, não daria para fazer, inviável. Tá? Então, a gente vai usar o que é chamado de buffer tree state, usa linha de saída compartilhada que várias posições da memória setam. Tá? Então, tem uma relação que o buffer tree state ele é usado quando a gente precisa dar essa ideia de seleção, ou seja, no final das contas, a gente quer fazer uma seleção, tá? Quem é que vai passar para aquela saída? Então, a gente quer fazer uma seleção, só que a gente vai fazer uma seleção baseada em um compartilhamento de linhas, um barramento compartilhado, tá? Todos os dados, né, das células de saída dessa nossa memória, eles vão compartilhar um mesmo barramento, tá? E vai ter que existir uma forma de fazer essa seleção. A funcionalidade por trás desse buffer tree state é garantir a ideia de seleção também, mas usando uma outra forma, tá? Então, já vamos olhar com mais calma esse buffer tree state, ó. A ideia é, dado um sinal de entrada, e a gente está falando agora de bit a bit, tá? Um sinal de um bit, que a gente está chamando de in, tá? Um sinal de saída, que a gente está chamando de out, tá?
Reparem que o componente, o que a gente usa, né, a portinha aqui que a gente usa para identificar um buffer true state, ela parece com um NOT, mas ela não é um NOT, tá? O NOT tem aquela bolinha de diferente. Tá? Então, esse é esse triângulo deitado, tá? Só que ele tem uma terceira entrada, tá? Uma entrada de habilitação, que a gente está chamando aqui de output enable, tá? Essa entrada de habilitação, a visão lógica desse buffer true state é a seguinte: se output enable tiver em 1, tá? Vamos ver aqui embaixo tem a descrição, ó. Se output enable tiver com valor 1, out recebe o valor de in, tá? Se output enable tiver valor 0, out fica no estado de alta impedância. Ah, bom, agora começou a ter a diferença aqui, né? Porque output enable igual a 0 é como se a gente gostaria dessa ideia aqui, ó. Uma forma de desenhar isso seria imaginar como se a gente estivesse chaveando aqui, sabe? In e out. Dá essa sensação para a gente, a funcionalidade de um buffer true state, porque é como se tivesse output enable aqui, ó, ele igual a 1, fecharia, da ideia de fechar o circuito, né? E o que entrar aqui em 1, passa aqui em out. Essa é a funcionalidade, tá? Então, é como se o output enable tivesse essa capacidade de... é uma tensão que é aplicada ali nesse circuito que permite com que o circuito, a gente feche esse circuito, né? O in passa como out. E quando output enable for 0, aqui, quando output enable for 0, essa linhazinha que eu desenhei aqui, ó, de fechar o circuito, é como se ela não acontecesse. Então, você não tem a passagem de in para out. Então, o out ficou com qual valor? Tá? Essa aqui é a questão. Qual que é o valor de out? Então, esse valor de out para a gente é um valor que não é nem 0 e nem 1. Tá? Esse valor de out é um valor de alta impedância que permite, a ideia por trás disso é o seguinte: se a gente não passou in para out, usando, né, o output enable, e o out ficou no valor de alta impedância, outro sinal que tiver com output enable habilitado e for baseado no mesmo buffer true state, né, e vai poder usar aquele barramento para escrever os seus dados. Então, o que a gente tem que garantir na saída da memória? Que todas as células de memória, né, todos os dados, né, que estão armazenados na memória, que a gente consiga selecionar apenas aquele referente à célula que foi solicitada, né, como célula de leitura da memória. Tá? Então, somente naquela célula, somente os dados daquela célula de memória vão poder passar como saída. E todos os outros, tá? A lógica de saída da memória vai ter que garantir que todos os outros sinais, tá, de saída, todos esses outs aqui, ó, fiquem em alta impedância para garantir que somente os dados de uma determinada célula consigam fazer a escrita no barramento, tá? Então, é comum a gente ver quando a gente estuda esse buffer true state, a gente vê saídas 0. Se vocês forem estudar, dar uma lida em outros materiais, vocês vão ver que a saída de um buffer true state, ela pode ser 0, ela pode ser 1, ou ela pode ser um valor, que é esse valor de alta impedância. Ai, caramba, aqui, ó. Pode ser 1, pode ser 0, pode ser Z. Esse sinal Z, esse valor Z, ele é um valor de alta impedância, tá? É como se você não tivesse fechado esse circuito, né? E passado nem 0 e nem 1 para sair da out, tá? Vamos ver se a gente tem mais. Aqui acho que já vai começar a ficar um pouquinho mais concreto, tá? Reparem o seguinte, ó. Nesse exemplo aqui, a gente tem 4 buffers true state ligados a uma linha de saída compartilhada. Ó, tá aqui, pessoal, a linha de saída compartilhada que a gente está se referindo é essa daqui, ó, que eu acabei de marcar em amarelo, tá? É uma saída compartilhada entre todas os 4 buffers aqui. A saída dos 4 buffers chegam no mesmo lugar, tá? E aqui está a saída out final do nosso circuito, tá? Aqui tem os dados de entrada, ó, em 0, em 1
em 2 e em 3, tá? 4 bits, tá? Que estão alimentando esse buffer tree state, tá? Aqui a gente vai usar como se a gente estivesse interessado em selecionar, como se fosse uma seleção, né, de um desses 4 para a saída, tá? Então, vamos supor que quem vem com o valor 1 seja output enable 1. A gente precisa selecionar alguém aqui, né? Vou colocar esse cara aqui com valor 1 e os outros com valor 0. 0 aqui. Opa, pegou errado. 0 aqui e 0 aqui, tá? Então, somente um desses tem que estar com valor 1, tá? Se tiver mais de um, houve erro de controle, tá? Esse 1 que vem aqui, ó, vai habilitar esse in1. O in1 vai passar para cá. Tá? Somente o in1 vai passar como linha de saída do buffer tree state. Todos os outros, aqui, ó, esse cara aqui, vai passar o sinal, não vai passar o sinal, na verdade, né? A gente está colocando o sinal como se tivesse o valor Z, que é um valor de alta impedância aqui, aqui e aqui, tá? Por quê? Porque esse sinal de alta impedância permite com que apenas o in1 vai passar como out nesse circuito, tá? Nesse caso aqui, a gente conseguiu, ó, imaginando uma memória que só emite 1 bit de saída, né? A gente tem uma memória de 4 linhas, cada linha guarda um único bit, e a gente conseguiu selecionar só um deles para saída, tá? Lógico que é uma memória muito reduzida aqui, mas a gente vai começar a usar a mesma ideia para uma memória maiorzinha, ó. Aqui a gente já está pensando em 4 linhas, ó, e cada linha guarda 2 bits, tá? Começa a fazer mais, deixa eu ver se tem um desenho aqui, ó. Começa a fazer, fica com uma carinha, né, que a gente consegue enxergar que dá para replicar facilmente, tá? Reparem essa nossa memória. A gente recebe um endereço de memória. Se a memória tem 4 linhas, tá? A gente vai receber 2 bits, que podem ser, né? Ó, a gente tem possibilidades aqui, ó, endereços possíveis. No momento que meu negocinho dá uma falhada bonita aqui. Não quer. Tem que desenhar na raça. Ó, tem valores 00, 01, 10 e 11. São esses os possíveis valores, tá? E a gente precisa que a partir desse código, apenas uma das linhas em rosa, aqui, ó, receba um valor 1 e todas as outras recebam o valor 0, tá? Então, eu vou supor um valor, supor 01, tá? Endereço igual a 01. Se o endereço for 01, somente em amarelo aqui, ó, a única linha que vai receber valor 1, que vai habilitar, ó, os flip-flops ali internos, é a linha aqui referente ao endereço igual a 1, tá? Da mesma forma, pessoal, ó, você vê que a gente habilitou com essa linha que era a linha cor-de-rosa, tá? Só que esse mesmo sinal de controle alimentou uma porta E, que recebeu como entrada um clock, estou indo lá para cima buscar ó, um clock, aquele sinal write enable que habilita a escrita, tá? Então, se essas duas coisas acontecerem, ó, clock, teve uma mudança do sinal de clock de 0 para 1, no momento em que ele tiver 1, habilita esse E, né, junto com write enable, então se tiver 1 e 1, a gente ativou exatamente essa linha em cor de rosa aqui, em vermelho, desculpa, tá? Que vem para uma porta E, aqui, e somente essa porta E vai ter como saída o valor 1, que vai alimentar o clock, ó, desses dois flip-flops. Então, aqui a gente está vendo como habilitar, como fazer com que o sinal de clock, aqui em cima, ó, junto, né, combinado com outros sinais de controle,
podem ativar aquela entradinha de clock dos flip-flops, tá? Isso não vai acontecer com nenhum outro aqui, ó, porque todos eles, se a gente for olhar a combinação ali, eles não vão receber o valor igual a 1, tá? Eles vão receber 0 aqui, ó. Então, não vai acontecer nada nos outros flip-flops, mas nesse flip-flop que a gente tá, nesse daqui, ó, que a gente tá querendo trabalhar, que é o da linha 1 da memória, esse aqui são ativados, tá? Bom, eles são ativados, nesse caso aqui, uma escrita, e o dado de escrita está chegando lá de cima. Aqui, ó, data in 1, data in 0. Tá? São só 2 bits, então a gente alimenta. Na verdade, você vê que a linha em azul, ela está indo para todos os flip-flops, mas não está sendo armazenada em nenhum outro. Só está sendo armazenada nesses flip-flops que tiveram a parte de controle, né, garantindo a escrita. Tá? Então, aqui está a parte de escrita, usou o decodificador na entrada, usou os flip-flops que a gente já conhecia e mais uma lógica combinacional para o controle. Não usou nenhuma novidade, tá? Então, a parte de escrita aqui não mudou. Tá? Eu não tenho mais um desenho aqui. Oh, que pena. Deixa eu ver aqui o que dá para eu explorar mais aqui, ó. Tá? Porque aqui, pessoal, ó, você vê aqui a implementação da memória SRAM 4 para 2, né? E não usou aqui o buffer tree state. E não usou por uma simples razão, né? Se a gente for olhar aqui a ideia do buffer tree state, faz mais sentido, ó, aqui, ó, na saída, né? Na leitura da memória e não na escrita. Por isso que aquele desenho no final aqui não tinha os buffers tree states na saída, tá? Nesse caso aqui, a gente não precisou. Tá? Ó, as saídas estão sendo saídas baseadas em flip-flops aqui, direcionadas direto para data out 1 e data out 0, tá? Mas o que acontece aqui, ó? É que está escondido aqui. Né? Reparem, vamos escolher um deles aqui, ó, data out in. Aqui, ó. Esse que veio para cá. Ele está encontrando o que do segundo flip-flop. Desse da linha 2, né? Que está encontrando o que do flip-flop da linha 3, que está encontrando o que do flip-flop da linha 4, e que está sendo gerado aqui como data out 1. Tá? Então, aqui está tendo um compartilhamento dessa saída. Essa linha verde, ela está escondendo para a gente um monte de coisas, porque a gente não pode simplesmente unir essas linhas aqui sem a gente entender o que está acontecendo baixo nível, né? Então, aqui a gente está olhando esse compartilhamento da saída. Quem é que vem aqui para data out 1 ou para data out 0? Tá? Então, aqui nessas conexões que a gente está olhando aqui, ó, que eu vou circular para vocês, tá? A lógica aqui, nesses compartilhamentos aqui de barramento, é uma lógica exatamente igual essa que a gente viu num exemplo bem pequenininho aqui, tá? A gente precisa ter esses buffers tree states, ó, garantindo que nessa linha verde de data out 1 e nessa linha verde de data out 0, só esteja passando para a saída aqui dados como se a gente estivesse selecionando exatamente a célula de memória endereçada aqui no início do processo, tá? Habilitada aqui, né, desde a decodificação aqui dos endereços, ok? Ah, então tá escondido aqui no desenho, mas aqui existe essa tecnologia ali, né, essa lógica de buffer tree state para garantir o compartilhamento dessa linha de saída, tá? Então, isso aqui é um projetinho de memória bem simples, ó. Reparem aqui o desenho do nosso flip-flop, ó. Eu pulei esse finalzinho do slide, talvez tivesse ajudado, ó. Aqui está o desenho do nosso flip-flop comum, aquele do tipo D, tá? Com enable, tá? Com habilitação. Na saída dele tem um buffer tree state, ó. Tá? Na saída dele, ó, o que vem aqui vem para um buffer tree state habilitado, ó, por esse sinal enable e gerando uma saída. Então, na verdade, esses nossos flip-flops aqui, verdinhos, claro, aqui azulzinho, claro, tá? A gente tem escondido aí nele um buffer tree state
para fazer a vez desses que eu coloquei a bolinha laranjada em volta ali, tá? Para garantir na saída deles ali que a gente tem um compartilhamento apropriado ali das saídas, ok? E não está claro aqui nesse desenho. Então, é como se tivesse um buffer tree state acoplado ali nos nossos flip-flops para garantir esse compartilhamento, tá? E tem o enable, ó, é isso mesmo. Aqui, ó. Tem o enable para todos os flip-flops, tá? Eles já poderiam estar no flip-flop do tipo D comum, porque a gente chegou a ver também flip-flop do tipo D com enable. A gente já tinha embutido isso, né, num flip-flop. Mas esse enable aqui, ele estaria alimentando diretamente um buffer tree state que estaria no finalzinho, aqui é melhor, olhando aqui, ó. No finalzinho da saída Q aqui, né, o finalzinho do flip-flop, o enable é a entrada desse buffer tree state, tá? Para garantir a saída, ou a saída correta, né, a saída Q, ou uma saída Z de alta impedância para garantir que outro flip-flop tenha condição de escrever no barramento, tá? E aquele que está com a saída de alta impedância não influencia na escrita no barramento, tá? Assim que funciona a saída das memórias que compartilham barramento, né, na saída. Essa acho que é a primeira vez que a gente vê esse tipo de memória, tá?